Esse podcast é uma realização do Museu Casa Darcy Ribeiro. São Pedro é o santo conhecido por cuidar das chaves do paraíso. Porteiro do céu, ele escolhe quem entra pela porta da frente e quem fica do lado de fora. Mas em 1944 parece que ele perdeu esse poder. Como diz o ditado popular, santo de casa não faz milagre. E quem operava milagres naquela época era a moderna técnica da engenharia. Para os olhos dos leigos, o transporte de uma enorme massa de alvenaria e pedra, ou de um bloco de cimento armado pesando milhares de toneladas, como uma igreja ou um arranha-céu, é obra de verdadeiro milagre. Daí, o interesse do carioca, que mais do que nunca aguçou sua proverbial curiosidade, louco para ver esse espetáculo inédito. Um templo arrastar-se inteirinho como um brinquedo, cerca de 80 metros, para alinhar-se ao lado dos prédios de 22 andares que comporão aquela magnífica artéria naquela altura. Esse é um trecho do jornal A Noite, de novembro de 1943. Esse é o Cidades em Fragmentos, um podcast sobre a construção da Avenida Presidente Vargas no início dos anos 40 e a dispersão pela cidade das coisas que ela demoliu. Nesse episódio, eu, Marcela, Júlia e Daniele contaremos a história de uma igreja que quase andou. A igreja de São Pedro dos Clérigos ficava na altura da rua Uruguaiana, no centro do Rio, e estava na primeira leva de bens tombados pelo Serviço do Patrimônio em 1938. Tombar bens religiosos não é uma particularidade brasileira. Aqui e em outros países, quando surgiram os órgãos de patrimonialização, os bens e prédios religiosos foram os itens mais comuns de tombamento. A justificativa para o tombamento da igreja de São Pedro foi tripla. Seu corpo serviu de modelo para a construção de igrejas em Mariana e Ouro Preto. Os entalhes do interior da igreja de São Pedro eram do mestre Valentim, escultor de projeção no século XVIII, e davam um valor único para as obras de arte, que eram seus altares e ornamentos. E sob a terra jaziam sepultos os corpos de figuras excepcionais, como o padre José Maurício, o historiador Monsenhor José de Souza Pizarro e o poeta Silva Varenga. O caráter excepcional e singular da composição da igreja de São Pedro dos Clérigos foi exaltado em dezenas de ofícios, cartas e matérias de jornal assinados por Rodrigo Melo Franco de Andrade, o diretor do Serviço do Patrimônio. A igreja era um exemplar dos mais autênticos das origens da nação. Em setembro de 1940, um receoso Rodrigo Melo Franco de Andrade enviou um ofício ao secretário Edson Passos com um apelo para que se apresentasse um projeto alternativo à avenida. A nova avenida mutilaria o Campo de Santana, demoliria o edifício da alfândega e arrasaria 2 igrejas tombadas. Seria um atentado irreparável ao patrimônio histórico e artístico da cidade. Rodrigo Melo Franco de Andrade condenou o que ele chamou de sacrifício dos monumentos. Na visão do diretor do Serviço do Patrimônio, os 2 interesses públicos, a construção da avenida e a preservação do patrimônio, seriam conciliáveis. Bastava que se fizesse um pequeno desvio no traçado. Na visão do Serviço do Patrimônio, a demolição da igreja de São Pedro atentaria contra o primeiro templo de traçado curvilíneo de toda a América. A defesa do patrimônio foi a arma empunhada por ele na batalha contra a linha reta da nova artéria da capital federal. Mas o diretor do SFAM foi além. Ele levantou o aspecto legal da questão com o ministro Gustavo Capanema. Conforme o decreto de criação do Serviço do Patrimônio, assinado por Getúlio Vargas em 1937, as mutilações e demolições de bens tombados eram ilegais e passíveis de multa. Sem uma deliberação do presidente, as obras da presidente Vargas configurariam iniciativa ilícita. O tiro saiu pela culatra. Em resposta ao ofício do diretor do SFAM, o engenheiro da prefeitura negou a possibilidade de alteração do traçado da avenida. Ele parecia ecoar a famosa defesa do urbanista francês Le Corbusier, que disse que a linha curva é o caminho das mulas e a linha reta é o caminho dos homens. Ele insistia que todos os projetos devem manter o traçado retilíneo e prosseguiu questionando o valor histórico e a sacralidade dos monumentos defendidos pelo SFAM. O edifício da alfândega não passava de um casarão imprestável. A igreja de Bom Jesus do Calvário tinha valor secundário. O Campo de Santana teria que se sacrificar apenas parcialmente. E a igreja de São Pedro poderia ser reconstruída em outro lugar. Imagine o ouvinte a reação de Rodrigo Melo Franco de Andrade ao ler que seus preciosos monumentos não passavam de conjuntos de pedra, massa e madeira que poderiam ser simplesmente desmembrados e reunidos depois em outro local.
Furioso, ele apelou novamente ao ministro Capanema. Resta ainda ponderar que a cópia ou a reprodução de monumentos e de obras de arte não apresenta nem de longe o mesmo interesse artístico e o mesmo interesse histórico que há na conservação dos originais. Quer do ponto de vista histórico, quer do ponto de vista artístico, a reprodução, por mais fiel e feliz que consiga ser, é outra obra. Não há quem ignore que a cópia de um Rembrandt não é um Rembrandt. O que a casa em que nasceu o Duque de Caxias tem um valor histórico bem diferente de outra, idêntica, mas na qual o Duque de Caxias não nasceu. A carta é do Rodrigo Melo Franco de Andrade, mas o texto bem que poderia ter sido escrito por Walter Benjamin. Artigo único. O Presidente da República, atendendo a motivos de interesse público, poderá determinar, de ofício ou em grau de recurso, interposto por qualquer legítimo interessado, que seja cancelado o tombamento de bens pertencentes à União, aos Estados, aos municípios, ou a pessoas naturais ou jurídicas de direito privado feito pelo Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, de acordo com o Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937. Rodrigo Melo Franco de Andrade perdeu a batalha. Em 29 de novembro de 1941, um decreto de Getúlio Vargas criou um novo dispositivo jurídico, o de destombamento. Em janeiro de 42, o tombamento dos bens foi cancelado. Em junho de 1943, o jornal literário Dom Casmurro publicou 2 matérias com o urbanista Alfred Agache. Ele era conhecido dos cariocas por ter desenhado o primeiro plano de urbanização da cidade em 1930. O repórter indagou se o urbanista veria alternativas ao traçado da avenida que preservassem os monumentos. Agache concedeu à prefeitura os aplausos merecidos pela construção da mais bela avenida do Brasil. Mas o urbanista deveria cumprir a arte de embelezar e não a de demolir. Pretensiosamente, ele ofereceu uma alternativa àquela avenida demasiadamente retilínea, e assim descreveu a proposta do traçado. Esses ajardinados, repartidos à direita e à esquerda dessa grande artéria, poderiam ser ornamentados com elementos arquitetônicos de valor, retirados dos edifícios demolidos, reunindo assim, entre as verduras e as flores, lembranças arqueológicas, velhos pórticos de palácios ou igrejas e chafarizes. Dar-se-ia, assim, um interesse considerável a essa maravilhosa realização destinada a marcar uma grandiosíssima etapa no progresso da capital brasileira. Realização colocada sob o signo do grande patriota e estadista que dirige os destinos do Brasil. Engenheiros, urbanistas e arquitetos do ISFAM compartilhavam a mesma gramática do espaço. A cidade era um corpo. Intervenções urbanísticas eram cirurgias para abertura ou desobstrução de artérias, e a boa circulação pela cidade era sinal de saúde do organismo. A arquitetura dava alma ao corpo. Os estilos arquitetônicos, sobretudo o colonial, que estava no coração dos problemas, animava a matéria construída. Quem vai continuar contando essa história são a Júlia Kovac e a Daniele Tomás, que estiveram com a gente no primeiro episódio. As obras da Avenida Presidente Vargas foram um importante campo de batalhas entre os técnicos que escreviam a história da nação. Naqueles anos de 1940, o Brasil inventava o seu passado. Selecionava lugares e bens para virarem patrimônio, e inventava também o seu futuro. A obra da Avenida Presidente Vargas, pensada como uma cirurgia de abertura de novas artérias, fez o que as cirurgias fazem: mutilou, amputou e removeu partes que não compõem mais o todo. Temendo que a demolição das igrejas repercutisse mal nos jornais, o prefeito Henrique Dodsworth encomendou um estudo muito particular às Estacas Frank, uma empresa belga que vinha realizando algumas obras na Avenida Presidente Vargas. Na nossa pesquisa em arquivos, escavamos um documento confidencial que foi elaborado pela empresa. Nele, Edson Passos recomendou ao prefeito que se fizesse o translado da igreja de São Pedro. As Estacas Frank confirmaram que conseguiriam suspender a igreja e fazê-la andar sobre rolos de concreto. É verdade que a operação custaria 4 vezes mais do que a indenização, mas, dando maior peso às razões de ordem espiritual, a solução do transporte monolítico da igreja de São Pedro será a preferida, disse o secretário. Fazer andar uma igreja seria um espetáculo à parte. Mas valeria a pena tanto custo para preservar um lindo e pequeno templo de estilo barroco, que não estava ligado a nenhum acontecimento político ou social do país que lhe desse um ilustre histórico? No final de outubro de 1943, diversas matérias começaram a questionar a viabilidade da operação e o custo com o translado. Invertia-se o debate. O monumento era agora a avenida, um tesouro da arquitetura moderna.
Ao contrário do que você pode estar pensando, a experiência para o transporte monolítico da igreja não foi um fracasso, muito pelo contrário. O engenheiro do Instituto Nacional de Tecnologia responsável pelo cálculo da experiência foi Fernando Lobo Carneiro. Ele ficou mundialmente conhecido como autor do Ensaio Brasileiro, o estudo de compressão diametral de um rolo de concreto armado, uma contribuição da engenharia brasileira à tecnologia moderna. Em 1987, na comemoração dos 50 anos do Serviço do Patrimônio, técnicos do órgão pediram autorização ao Departamento de Trânsito do Rio para realizar uma intervenção na Avenida Presidente Vargas. Munidos de latas de tinta, eles pintaram a planta baixa da Igreja de São Pedro sobre o asfalto da avenida, exatamente onde ela se localizava antes de ser demolida. Como uma perícia forense, os técnicos delinearam o corpo da vítima no chão. Invocando o espírito do morto, o desenho fez emergir do seu túmulo a igreja sacrificada pelas obras da avenida. E o desenho no concreto realizou o feito que o templo não conseguiu em vida: fazer um pequeno desvio no trânsito. Os carros deixaram a pista livre para que o espírito da igreja pairasse. Hoje trouxemos o episódio Santo de Casa Não Faz Milagre.